Bem, no exercício 15 da lista, nós temos a seguinte questão. Circuito dado, a gente tem duas malhas e nós precisamos determinar a diferença de potencial entre os terminais A e B. A diferença de potencial do potencial desse ponto menos o potencial nesse ponto. Antes da gente fazer essa discussão de diferença de potencial entre dois pontos, nós vamos aplicar o que nós já conhecemos, que são as leis de Kirchhoff. Vamos começar aqui. Aplicando a LKC, a lei de Kirchhoff das correntes. Eu vou definir aqui, eu já fiz outro desenho definindo o sentido das correntes que entram no ponto A e também o sentido das correntes de malha. E eu vou colocar aqui a figura para a gente observar. Vou colocar aqui do lado. São os mesmos circuitos, essa segunda figura está com os sentidos das correntes definidas. Então, temos as correntes que entram no ponto A, a corrente I1 e corrente I2. E a corrente que sai no ponto A corrente 3. Eu determinei assim porque, como a gente vai determinar a diferença de potencial de A para B, é interessante que o sentido da corrente acompanhe esse sentido, para que a gente tenha o mesmo sinal que nós obtivermos. E sentido da malha da esquerda, sentido horário, sentido da malha da direita, sentido anti-horário. Aí, no caso, as correntes I1 acompanhando os sentidos das correntes I1 e da corrente I2. Então, a gente vai aplicar LKC no ponto A, ou no nó A. Então, I1 mais I2 vai ser igual a I3. Certo? Agora, a gente vai aplicar LKT na malha da esquerda, a malha 1, ou malha alfa. Malha alfa. Vamos lá. Menos 20 mais 15 e 3 mais 10 e 1 igual a 0. Ou então 15 e 3 mais 10 e 1 igual a 20. Eu vou chamar essa primeira equação aqui de equação 1. Vou chamar essa equação aqui de equação 2. Agora a gente vai aplicar a LKT, o lei de Kirchhoff das tensões, aplicando LKT na malha da direita, ou malha beta. Vamos lá. Começando, menos 12 mais 15 e 3 mais 10 e 2 igual a 0. Então, 15 e 3 mais 10 e 2 igual a 12. Essa aqui eu vou chamar de equação 3. Então, eu tenho as equações 1, 2 e 3 que eu vou passar para outra página. Vou pegar aqui, copiar.
são as equações que agora nós vamos trabalhar matematicamente com elas. Então, temos essas três equações e vamos somar aqui. Vamos somar as equações 2 e 3, conforme a gente fazia no sistema linear, certo? Então a gente vai ter 15t mais 15t. A diferença é que eu não quero eliminar a variável, eu quero somar porque vai aparecer um negócio interessante. Já observando aqui a equação 1, que dá para fazer um negócio que vai ajudar a gente. 15t mais 15t é 33. E 10 e 1 mais 10 e 1 mais 10 e 2 igual a 32. O resultado dessa soma. Esse 10 e 1 mais 10 e 2 a gente pode colocar em evidência. 33 mais 10 e 1 mais e 2. O 10 se repete no 1 e 2, colocamos em evidência. Agora a gente vai observar aqui que 1 mais 2 é igual a 3. Então, a gente pode substituir. Onde a gente estava, a gente vai substituir. Então vai ficar 33 mais 10. Quem é 1 mais 2? 1 mais 2 é 3. Então vai ficar 3. Igual a 32. 33 mais 10 e 3 é 40. 43. Dividido por 32. E 3 vai ser 32 dividido por 40. Logo, e 3 vai ser igual a 0,8 amperes. Esse é o nosso resultado. Agora, por que eu fiz isso? Observe aqui. Observe no circuito. A corrente, a diferença de potencial entre os terminais A e B é a tensão do resistor vista nesse sentido. Então, a gente pode aplicar a lei de Ohm, já que a corrente que passa pelo I3, a corrente que passa pelo resistor de 15 ohms é a corrente 3. Então, nós podemos observar que a diferença de potencial VA menos VB é a tensão do resistor de 15 ohms. Logo, aplicando lei de Ohm, vai ser igual a 15 vezes I3. Copiar tudo aqui que está na esquerda para ficar fácil a digitação. E aqui, quem é I3? I3 é 0,8. Logo, 15 vezes 0,8 é 12 volts. Esse é o nosso resultado.
Então, hoje nós vamos ter mais 2 exemplos. Até a próxima.